E aí, Camila Toledo, então já na área, a primeira a entrar na live, maravilhosa no horário. Pede então para chamar aí para conversar, Camila. Oiê! E aí, amor, tá me ouvindo? Sim, estou com um pouquinho de atraso na tua internet aí, daqui a pouco acho que normaliza. Então a gente Ah, isso aí. vai começar então aqui essa conversa com a Camila Toledo, cantora, hoje em dia morando em São Paulo. Ela vai falar também um pouco sobre essa questão aí essa mudança, né? Ela morava aqui em Porto Alegre, uma pessoa muito atuante no meio cultural aqui da nossa cidade, e está há um tempo morando em São Paulo. Mas na verdade eu convidei a Camila para fazer essa entrevista aqui na F Cunha Produtora, no meu perfil. Primeiro porque é uma pessoa que eu admiro muito, a gente já trabalhou junto em um festival feminista, e então a gente estabeleceu essa relação de amizade a partir do trabalho. E a Camila tem, nos últimos tempos, feito uns textos nas redes sociais de reflexões sobre as lives musicais, que são um fenômeno desse momento de isolamento social. Né? Então, a Camila tem uma visão bem crítica, bem interessante sobre esse assunto, e eu espero que a gente consiga, ao longo desse tempo aí de conversa, fazer reflexões que sejam interessantes para vocês também que estão nos assistindo. Eu não sei como é que tá para vocês aí o sinal da Camila. Para mim, ela tá congelada aí aparecendo. Alguém pode me responder aí como é que ela tá aparecendo para vocês? Oi, gente, tô aqui, tô aparecendo. Como é que vocês estão me vendo aí? Tá tudo bem? Tô em movimento? Pois é, para mim não tá Tô em movimento. aparecendo. Para mim tá aparecendo a tua imagem congeladinha e um sinal de espera, assim, não sei, como se fosse um atraso na tua internet. Eu não sei se de repente tu sai e entra. Vamos ver aí para conseguir estabelecer esse contato para nossa conversa. Como é que tá para vocês aí, gente, a Camila? Tá travada, né? Vocês acham que é melhor ela sair e entrar de novo, quem sabe? Agora deu! Olá, agora sim! Tive dicas técnicas aqui. Ah, melhor. Ah, muito bem, muito bem. Muito obrigada, Camila, por ter aceitado o meu convite para essa Oh, conversa, que agradeço, né? amor. Tu estava me ouvindo, né? Então, assim, já estabeleci Tô. aqui, né, essa conversa, e te agradeço muito por estar aqui me atendendo nesse feriado do Dia do Trabalhador, né? Mas é interessante porque a gente vai falar também sobre Nossa, massa. o tipo de trabalho, né? Que é o trabalhador da música, né? E acho Isso. que é importante a gente refletir, né, Camila? Tu já escreveu vários textos, né, sobre essas tuas reflexões sobre as lives musicais. Como é que surgiu, assim, que te motivou a começar a se posicionar sobre isso nas redes sociais? Ah, eu acho que tempo livre, fundamentalmente, né? Para poder refletir sobre isso e porque me pareceu assim muito adequado, né, para a área, Uhum, para minha área, para o meu trabalho, estava me atingindo diretamente. Eu comecei a me questionar se era o momento de fazer live, né, uhum. de efetivamente estar atuando dessa forma e, e eu comecei a tentar entender o que seria a live antes de efetivamente fazer algum movimento. E aí eu comecei a estudar, enfim, li algumas coisas sobre a história da performance, como é que a performance é atingida pelas movimentações de tecnologia, como é que os tempos estavam mudando, como que a gente entendia a performance. E aí isso começou a me motivar, eu comecei a procurar vamos botar assim, novas demonstrações, né, de apresentações que os artistas estavam fazendo, usando dessa tecnologia, e como que os artistas estavam tendo retorno através das lives. Então, acabou que fiquei muito mais interessada em estudar sobre essas lives do que Hum. efetivamente fazer lives, né? Porque eu, eu tô cada vez com mais ressalva sobre as lives, assim. Então, eu não quero trair, assim, o que está se transformando num princípio meu, né? Então, eu comecei a escrever sobre isso porque tudo que eu lia tinha a ver com os artistas sendo motivados a fazer lives para doar dinheiro para as pessoas,
para levar carinho e levar alento e gerar uma sensação de proximidade com as pessoas, mas pouco se falava sobre como que estava a vida financeira dos artistas, efetivamente, e como é que eles estavam conseguindo arrecadar dinheiro com essas lives. E aí eu estou falando de artistas, não estou falando de artistas grandes, assim como Ivete Sangalo, como Jorge Mateus, como os artistas internacionais que a gente viu, né? Então, os artistas aí de médio e pequeno porte, né? Então, eu me enquadro nessa categoria, então eu tenho observado muito dos meus pares, e aí eu comecei a ficar tão incomodada com isso, que eu decidi fomentar a discussão para ver o que mais o pessoal estava achando, assim, se era uma opinião só minha, o que mais as pessoas tinham para dizer. E está sendo bem legal, assim, falar sobre isso, né? Postar esses textos, assim, porque as pessoas têm se sentido, como eu vou dizer assim, têm se sentido interessadas e têm se identificado em alguns casos, né? Então foi aí que eu comecei a escrever sobre isso. E de que maneira que tu considera que as lives musicais, né, dos artistas independentes podem estar prejudicando eles sem querer, né, na verdade? É isso, né? Porque na verdade, as pessoas fizeram muito assim, foi muito rápido, né? Quando a gente viu, tava todo mundo fazendo live, né? Essa é a verdade. E aí, claro, os grandes artistas com superproduções e com toda aquela estrutura que é normal que se tenha, porque tem dinheiro para fazer isso. E aí, de repente, o cara que é o artista que faz voz e violão no barzinho, tá competindo, tá lá com seu violãozinho na sua casa e tá competindo em audiência com esses grandes artistas, né? Quando deu aquela grande explosão das lives, que todos que começaram até a chamar o Instagram de Livegram, né? Porque só tinha live no Instagram. Exato. Né? Agora até deu uma parada. Todos os stories eram lives, né? Sim, e aí é complicado isso, né? Como é que o artista independente, que não é tão famoso, que de repente até não tem um som autoral, por exemplo, ele iria competir com esses artistas super consagrados, né? Já começava assim, né? Aquela coisa do desigual, né? Da desigualdade. Na verdade, o que me chamou a atenção na hora foi como é que as pessoas ganham dinheiro com isso. No primeiro momento, assim. E é claro que vão achar agora que eu sou super mercenária, como é que a Camila pensou logo nisso primeiro, porque eu acho que a gente tem um compromisso com o ofício da arte. Quando a gente pensa a arte e pensa que a arte pode ser alguma coisa a ser dada de graça, a gente não está pensando nela como um ofício, como um trabalho, né? Então as pessoas sempre acham que quando a gente canta de graça, dá uma canja, faz alguma coisa beneficente, que a gente está fazendo a nossa obrigação, né? Na verdade, isso tem que ser a exceção. A obrigação é que essa relação seja permeada por uma remuneração, né? Então, a partir disso, e não desmerecendo as pessoas que estão fazendo live para poder arrecadar dinheiro para as pessoas ou levar carinho para as pessoas que estão confinadas, né? Mas como é que o artista que está passando trabalho, que foi a primeira categoria que teve que parar de trabalhar, né, nessa pandemia, como é que ele remunera com isso? Então eu fui ler como é que o YouTube monetiza, se o Instagram monetiza, quanto que essas pessoas, esses grandes artistas receberam. E o que me parece é o seguinte, quem já tem um reconhecimento, e essas pessoas que recebem patrocínio, e que o Estado, eventualmente, remunera, né? Então, assim, as grandes empresas e o mercado e os clientes estão sempre à disposição, porque as pessoas sempre compram ingressos das pessoas. Essas pessoas sempre têm remuneração, seja a partir de live, seja a partir de espetáculo, né? O pequeno médio artista, ele tem que se sujeitar às regras do canal. Então, se ele vai usar o YouTube, ele tem que ter a partir de 1.000 seguidores, ele tem que ter pelo menos 4.000 horas lá, né, já gravadas, e aí ele tem que escolher a opção de monetização, e pode ser uma assinatura de canal, pode ser alguém que decida pagar por ter o seu comentário num lugar privilegiado e coisa e tal. Do contrário, ele tem que botar lá na tela um código QWERTY, aqueles lá, né, eu acho que é QWERTY que chama, ou colocar uma conta para receber valores. Isso me pareceu extremamente indigno, né? Porque nesses tempos que a gente vive agora, esses dias eu escrevi um texto falando do que o Bauman acharia disso tudo, né? Que é tudo líquido e a gente não tem mais nenhum tipo de burocracia nas relações, as relações mal terminam porque elas nunca começaram, quer dizer, então a gente não tem responsabilidade com o cerimonial. Então a gente não tem responsabilidade com o espetáculo também, principalmente se ele estiver sendo veiculado desse jeito,
né, dessa forma efêmera, assim. Então a pessoa passa o dedo, aí ela vê a live, ela gosta, não gosta, fica, vai embora, ela não se sente compelida a pagar o artista. Para que ela vai pagar o artista? Para que ela vai pagar por aquela experiência, se é uma experiência que ela nem teve, na verdade, né? Então, eu estou vendo que os artistas que estão recebendo alguma coisa são os artistas que estão se manifestando, e isso é muito triste, dizendo que eles estão precisando de dinheiro, porque eles estão passando necessidade. Então, por favor, alguém pode contribuir para mim, eu vou fazer uma live. Então, essas pessoas estão recebendo doações, né, na sua conta bancária, ou através de Mercado Pago, enfim, do canal que a pessoa escolher. E foi isso que me chamou a atenção, assim, isso que eu sinto que prejudica. Quando um artista grande faz uma live gratuita sob essa pecha de levar lá alento para as pessoas e arrecadar coisas, em alguma instância ele gera um desserviço para o mercado, porque ele autoriza a apresentação sem remuneração. E aí o artista que precisa da remuneração, que não tem outra fonte, a não ser através da arrecadação no momento em que a coisa acontece, porque não tem patrocínio, ele sai extremamente prejudicado com isso, né? Então isso já acontecia no âmbito real, né? Eu estou falando do âmbito real em contraposição ao virtual, já acontecia, porque no momento em que o artista grande decide, vou fazer de graça porque alguém vai pagar para mim, ou as pessoas que se dizem artistas, mas são pessoas que não são trabalhadoras da arte, né, porque atuam prioritariamente em outras áreas, têm como se remunerar em outras áreas, e optam por não cobrar nos espetáculos que fazem, isso tudo é um serviço para quem trabalha com arte. O performer, principalmente, e para todo mundo que está aí sendo remunerado pelo mercado da arte. Enfim, produção, quem está na técnica, quem está na luz, quem está na assessoria de empresa, todo mundo é prejudicado quando alguém decide fazer um show de graça. E fazer na internet não é diferente. Então eu acho muito indigno que os artistas agora, que a gente sabe que estão passando necessidades, e eu falo aí eu li alguma pesquisa agora esses dias de um pesquisador da ESPM, e ele fez, há um mês atrás, foi publicado na Folha de Pesquisa dele, ele citou os números do IBGE. São 5,2 milhões de pessoas que são empregadas pelo mercado da arte. Então a gente pensa que são 5 milhões de pessoas que pararam de trabalhar agora. Agora imagina essas 5 milhões de pessoas em casa fazendo lives e pedindo doações das pessoas. Não vai ter gente para doar o suficiente. As pessoas não vão doar. Então é quase uma mendicância coletiva. Então eu acho que nessa medida é que a live prejudica a gente. Tem outra coisa para fazer? Não sei. Também não me cabe achar soluções para isso, né? Eu estou interessada mesmo em fomentar a discussão, assim. Acho que a live é um produto da contingência, mas eu acho que ele prejudica o artista nessa medida, na medida em que ele não dá opção para o artista ter remuneração. Não dá opção. Ele só a partir da mendicância, e eu acho isso muito indigno pra gente. Tem um comentário ali, Camila, que é exatamente falando sobre isso. Não tem como tu ter a solução nesse momento, porque está acontecendo, né? Uma lidinha ali pra gente. Adoro como tu navega tão conscientemente no olho do furacão que vivemos, enquanto ele acontece. Para muitos isso é bem difícil, muito mais fácil ser profeta do acontecido. E é verdade, né? Eu achei depois que passar pela... É fácil dizer, naquela época, né? Não, a Lu, ela comentou isso num post que eu fiz, e a gente ficou rindo sobre isso do profeta do acontecido. Claro, depois que a coisa acontece, sempre tem alguém para dizer, naquela época devia ter sido feito isso, a melhor medida tinha que ter sido essa, aí as pessoas optaram por isso, é claro que a gente chegou nesse lugar. Mas é isso, eu acho que a gente precisa falar enquanto a coisa está acontecendo, né? Porque senão não é a gente só sofre o que está acontecendo. E os artistas, a grande maior parte dos artistas, a gurizada que toca em casa noturna, bar, evento fechado, e a gente conversava sobre isso, eu e tu, agora à tarde, né? As pessoas que fazem cover, que não necessariamente têm música autoral, que estão aí atrás de efetivamente terem uma independência, né? Dentro do mercado, e às vezes isso está atrelado a fazer esses eventos que exigem que a gente cante músicas de outros artistas mais conhecidos. Essas pessoas, elas estão lutando para comer, estão lutando justamente para ter algum jeito de conseguir dinheiro, estão dando aulas online, estão conseguindo, pleiteando auxílio emergencial do governo, estão indo atrás dos editais que estão disponíveis, estão tentando vender música de algum jeito, upar música em Spotify, coisa que valha,
para as pessoas poderem remunerar essa gente. Ou ainda, fazendo outras coisas quaisquer, né? Tem amigos meus que estão aí cozinhando, né? Estão fazendo outras coisas, estão dirigindo para Uber, quer dizer, então, assim, não dá, se eu tenho o privilégio, eu que tenho outra atividade, trabalho em outra atividade, se eu tenho o privilégio de estar na minha casa podendo pensar sobre isso, que eu pense. Porque se eu entrar na onda e começar a fazer sem pensar, a gente só vai sofrer as consequências disso no final. E ninguém falou sobre o assunto, né? Você tem certeza que outras pessoas também estão incomodadas com isso. Mas eu tô interessada em pensar sobre isso. A gente conversar sobre isso. Né? Nas redes sociais, pelo menos na minha bolha, assim, eu não vi ninguém tendo esse olhar crítico. As pessoas só estão ou divulgando lives de outros artistas, ou divulgando as suas próprias lives, né? E todo mundo agradecendo, achando legal o que tá rolando. E eu acho interessante, né? Porque esse olhar mais crítico, assim, nem sempre ele é bem-vindo, né? Às vezes tem gente que pode pensar, que saco, tá ali incomodando. Mas é que eu acho que é importante, né? Eu acho que não é à toa, né? A tua formação na área de comunicação, esse teu olhar também de tu perceber isso como um fenômeno, né? Eu já estava mais ou menos pensando sobre isso, na verdade, quando eu comecei, né? Essa é a 4ª live que eu tô fazendo. E eu te comentei antes, né? Quando eu te fiz o convite. Que entrevistadora. Pois é, né? Mas assim, quando eu tive a ideia, eu pensei assim, gente, tá todo mundo fazendo? Será que vale a pena? Será que eu tenho algo a acrescentar? Mas aí eu pensei o seguinte, tá todo mundo fazendo live musical. Eu tô tentando fazer uma coisa um pouco mais jornalística, que talvez até seja mesmo. Vai ficar como um documento desse momento que a gente tá vivendo, né? Porque eu tô conseguindo salvar essas lives num aplicativo. Dou uma que legal! Faço porque daí, né, o Instagram, na verdade, essas lives são efêmeras, mas aí tem sempre um jeitinho da gente burlar o sistema, né? Então, então isso aí vai ficar talvez como um documento que de repente daqui a 2 anos, sei lá, vem aquelas lembranças lá do Facebook, a gente vai lembrar, lembra quando a gente estava em isolamento social, sem poder ter shows, passando por todas essas situações, né? Que a gente eu espero que pelo menos 2021 volte a ser um ano normal, né? Porque 2020 já está bastante prejudicado, né? Olha, eu tô com um olhar bem pessimista, porque eu acho que é quando a gente passa por esse tipo de momento, assim, de comoção coletiva, e todo mundo fica envolvido, assim, nas mudanças, e começa a criar novos hábitos, tem hábitos que ficam. Pode ser que esses hábitos não sejam exatamente transportados para a nova realidade, mas alguma consequência tem, né? Vamos pensar que as pessoas vão ficar com medo de ficar em lugares com aglomerações, né? Tipo assim, porque se agora não tem mais o corona, daqui a pouco tem outra coisa, enfim, então eu vou me cuidar. O uso de máscaras, a limpeza, as teleentregas, tu entende? A forma como a gente está agindo agora não tem como não adentrar, eu acho, nos novos tempos. E eu acho que a quantidade de artistas que está sendo prejudicada ao ponto de não ter o que comer, isso vai ter uma repercussão lá na frente também, né? Então, as pessoas... Se tem uma coisa que eu acho que as lives também prejudicam o artista, é que passam, principalmente para quem vê só lives de artista grande, passa a ideia de que o artista está em casa, fazendo nada, com o dinheiro guardado na poupança, esperando o tempo passar para poder voltar a fazer shows, tô cantando de pijama na sala, tu entendeu? Tipo assim, e não é assim, as pessoas não estão tendo o que comer. Então eu acho que lá na frente, o fato das pessoas terem passado tamanha necessidade vai ter consequências terríveis, assim. E mais esses hábitos que a gente está adquirindo, né? Então, eu que sou a pessimista das lives, também sou a pessimista do corona, né? Eu acho mesmo que vai ser muito difícil que a gente volte a ter uma vida normal depois. Que vida a gente vai ter, eu não sei, mas uma vida normal, nos moldes que era lá em fevereiro desse ano, acho que vai ser bem difícil. A gente pode, inclusive, pensar sobre que vida é essa, né? Eu me aventurei a ficar chutando distopias ali, né, nos meus posts, assim, né, de virtualização total das conexões, que eu acho que é um pouco impossível. Mas eu acho que é bom a gente pensar nessa distopia ideal, assim, né, não falo ideal de bom, mas falo de como que seria o total, né, da situação no futuro, para antecipar ela, não deixar a coisa acontecer, né. Mas é isso, eu tenho uma visão bem pessimista disso. Um dos cenários que eu vi de possibilidade de show seria voltar aqueles drive-ins, né, que as pessoas iriam, aí também para shows, tanto para cinema com carro. Quanto para shows com carro. Seria uma possibilidade. Aqui em Porto Alegre a gente tem a Fiergs lá, que já estava uma época usando estacionamento, talvez possa ser usado com as pessoas dentro do carro mesmo, né?
Não é a mesma experiência, a gente sabe que não é a mesma coisa, mas realmente, eu agora, assim, só de ver vídeo ou foto das pessoas aglomeradas, assim, como a gente tava até bem pouco Já tempo dá um atrás, nervoso, né? dá um nervoso. Dá uma coisa assim, gente, Dá um olha só nervoso. como é que pode, né? Olha só o risco que a gente estava correndo. Porque, na verdade, assim, né? Foi uma coisa muito assim, a gente estava com a vida normal, e aí daqui a pouco não Uhum. era mais a vida normal. Né? Foi muito É isso rápido, aí. assim. E acho que É isso isso. aconteceu em todos os países, né? Teve um momento em que as pessoas disseram, não, olha, tá ficando arriscado, tem que tentar ficar em casa. Né? E é uma mudança muito rápida, né? Mas uma outra coisa que eu queria ver contigo, Camila, assim, porque tem muito artista que está se submetendo, digamos assim, a fazer lives e botar lá a sua conta bancária, porque não está conseguindo ter o apoio do poder público, né? Uhum. E isso é uma coisa que eu acho que a gente poderia conversar um pouco, problematizar um pouco, né? Botar o nosso olhar crítico em cima, porque na verdade, assim, de uma forma geral, o poder público ele não está se sentindo responsável, né, pelos artistas. É isso que me parece, Não assim. mesmo, né? Não Se demais, não virar. mesmo. Assim, Vão a se gente, virar a aí, gente né? sabe, eu acho que a gente está num lugar seguro aqui, né? Estamos entre amigos, eu acho que a gente sabe qual que é o projeto de governo que esse governo atual tem. Então, quando a pasta, e o final do governo anterior, né? Quando a pasta da Cultura sai de ministério para virar secretaria, já tem aí um movimento, né? E esse movimento, ele acaba triunfalmente com a pasta sendo entregue para Regina Duarte, que há 2 meses não fala absolutamente nada, né? Está sendo chacotada pelo presidente. Então, tipo assim, a gente não sabe o que fazer, não tem para onde correr. Os estados todos também não estão interessados nisso. É como se o artista fosse realmente uma pessoa inferior, né? É como se ele não tivesse produzido, então agora ele não tem direito de receber o auxílio e também não tem direito de ser incentivado. Está na Constituição, né? Que o Estado tem obrigação é um direito fundamental que ele tem que garantir, que é a cultura, o acesso à cultura. Então os editais, os facs, enfim, a própria Rouanet, que é uma forma de fazer essa mediação com as empresas, enfim, isso está previsto em lei. E as pessoas, e as secretarias de cultura estaduais, municipais, brincam com isso, como se isso fosse um benefício para os artistas. E isso é um mecanismo de manutenção de muitos deles, né? E eu acho muito louco, agora a Lu estava falando ali da romantização do artista, né? Sempre recorrem aos artistas em época de crise. Então precisa arrecadar dinheiro, chama o artista para fazer evento. Eu preciso de um evento beneficente, chama o artista. Na guerra, chama o artista para cantar para as pessoas. Eu preciso fazer um Criança Esperança, um Teleton, chama um artista para arrecadar. Quer dizer, a gente tem que estar sempre disponível para ajudar qualquer pessoa, qualquer uma, desde que ela não seja um artista. Porque o artista não precisa de dinheiro nunca. Né? Então a gente não é incentivado a trabalhar unicamente na própria profissão e também nunca é reconhecido como profissional. Né? Então e aí o Estado ele tem esse pauta nisso, nesse senso comum aí que faz o Carnaval de Porto Alegre acabar, que faz a Orquestra de Novo Hamburgo agora não ter mais financiamento que vai para a saúde. E aí parece que eu estou falando uma coisa horrível, né? Vai tirar dinheiro da saúde para botar na orquestra. Eu estava lendo uma matéria que fala que o orçamento que vai para a Orquestra de Novo Hamburgo é de 0,04 do orçamento municipal. Isso não faz, horrível isso que eu vou dizer, mas não faz diferença. Mas faz no orçamento que pode ir para a saúde, porque muitas outras rúbricas podiam ser direcionadas para isso. Ao passo que acabar com o orçamento do que sustenta aqueles músicos, isso faz muita diferença. Isso vai fazer as pessoas morrerem, entende? Então é extremamente perverso, né? A gente estava lendo aquela matéria que saiu no Correio do Povo agora, falando sobre as tentativas de tratativa com a Secretaria da Cultura aí em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Uma piada também, estão querendo oferecer linhas de crédito para os artistas, gerar um endividamento para o artista depois do corona, né? Então os artistas querendo solicitar, então que gere uma linha de crédito que possa ser paga com trabalho, com uma atividade numa escola, enfim. Não. Então, eu estava falando com o Rodrigo da Associação de Músicos aí do Rio Grande do Sul, e ele falando, a gente está tentando fazer de repente um abaixo-assinado. A gente precisa criar esse tipo de mecanismo para poder chegar no poder público. Vai conversar com o secretário, ele não ouve, né? E isso também está sendo permeado por essa ideia, esse senso comum de que a gente não tem que ser remunerado, que tudo bem a gente dar uma canja, que a gente está feliz esperando as coisas passarem, que a gente não precisa de dinheiro.
E o artista é um profissional como o outro, né? Falta a gente olhar com responsabilidade para isso, né? E as lives, para mim, são um símbolo, né, dessa deslegitimação do nosso trabalho. Aconteceu recentemente, assim, logo quando começou esse movimento do Fica em Casa, o governo do estado pediu para alguns artistas gravarem vídeos. E aí, nas redes sociais do governo do estado do Rio Grande do Sul, o que aconteceu é que começaram a xingar esses artistas. Garanto que ganharam cachê, tudo vagabundo, querendo mamar nas tetas do governo. E não, eu conheço muitas das pessoas que gravaram vídeo ali, e as pessoas gravaram do seu celular mesmo em casa, só porque pediram até para motivar as pessoas naquela esperança de que na identificação das pessoas com alguém que tem uma relativa fama, que vai fazer com que a pessoa ficasse em casa. E eu acho que o resultado foi muito ruim para os artistas que participaram. Eu até comentei com uma pessoa que tem alguma relação com a comunicação do governo, e eu falei, olha, pelo menos vocês deveriam colocar nesses vídeos, os artistas não ganharam cachê, fizeram de graça. Nem que seja naquela, sabe, mesmo que as pessoas não leiam legendas de redes sociais, mas pelo menos tu tenta proteger a pessoa ali, né? Porque essa ideia de que o artista ele é vagabundo é uma ideia que a gente sabe que está sendo assim, mais fortemente destacada nesses últimos anos, né? Começou na campanha né, das eleições presidenciais, continuou, né, essa ideia de que a Lei Rouanet é uma forma dos artistas todos roubarem o dinheiro, desviarem dinheiro, né? E eu fico muito impressionada como eu vejo que, de uma forma geral, e aí independente da visão política das pessoas, todo mundo gosta de arte, né? Mesmo que não seja arte erudita, né? A pessoa gosta de ver Netflix, a pessoa gosta de ouvir música no Spotify. Ver as séries, ler, ouvir o Spotify, tudo é arte. Mas as pessoas gostam de arte, mas não gostam dos artistas. Ou acham que eles não merecem ganhar, né? Essa ideia que me dá. E que eu acho que é uma coisa muito injusta, né? Eu acho que assim, a Lu botou agora ali a arte das musas, né, com ponto de interrogação, que é aquele documentário da ANAD que fala desse deslocamento aí, né, da mulher como produtora de subjetividade, de sentido, de obras na arte, não só a musa. E também esse documentário fala dessa coisa da vocação, né. Então a gente tem essa ideia de que o artista é uma pessoa que recebeu um dom e ela faz aquele trabalho com uma facilidade muito grande, né? Então, portanto, para que ele vai cobrar se ele está se divertindo, né? A questão é que é o seguinte, a arte, ela é um método, como qualquer outro, é uma área de conhecimento como qualquer outra. Em vários países em que as crianças têm música, artes visuais na escola como uma matéria obrigatória, isso está muito claro, no Brasil não está, né? A gente acha que a arte é mesmo uma brincadeira, né? Então é um hobby para a pessoa fazer quando ela tem mais de 60 anos, é uma brincadeirinha para a gente ocupar a criança para ela não ficar enchendo o nosso saco, né? Enquanto ela não está na creche, enfim, não é o caso. É uma área de conhecimento que estimula a atividade cerebral, é uma área de conhecimento que ajuda com lógica, é uma área de conhecimento que ensina história do mundo como um todo, mesmo que muita do que a gente entenda de arte musical seja ocidental, mas ela pode abrir as portas para outros mundos, fora do Ocidente, enfim. Então, e é um método. Quando a gente vai fazer música, a gente tem que pensar em muitas coisas para fazer aquilo, desde preparar o espetáculo, ter noção de teoria, estudar performance, se preparar, e isso não está só naquela 1, 2 horas que o espetáculo acontece, não está naqueles 5 minutos que o primo da gente toca violão no luau no final de semana em casa, tu entendeu? Então é por isso, enquanto as pessoas acharem que a arte é uma vocação e não uma área de conhecimento que se aprende, que não existe talento. A pessoa pode ter uma facilidade para aquilo, como ela tem facilidade para matemática, como ela tem facilidade para geografia, e ela desenvolve aquela facilidade através do método de conhecimento. É isso. Então nós somos profissionais que se desenvolvem tecnicamente como todos os outros. Como todos os outros. Se a gente tem uma ligação com o etéreo no momento em que a gente está se aposentando, que legal! Tem gente que tem ligação com o etéreo quando está transando. Tem gente que tem ligação com o etéreo quando está dando uma palestra, um coach, sei lá, tu entende? Uma pessoa que está numa consulta psicológica, alguém que salva alguém quando trabalha como médico, alguém que, né, dentro de uma, sei lá, numa audiência jurídica, não sei, entende? Mas eu acho que essa ligação, ela tem muito mais a ver com a pessoa que está atuando ali do que propriamente com o ofício. Então a gente precisa desatrelar
esses mitos, né, de que só quem tem talento faz arte, então, portanto, as pessoas se divertem fazendo, de que a gente não precisa fazer nada para fazer arte, e de que as pessoas se divertem o tempo todo quando estão fazendo. Porque é isso que faz com que a gente não seja pago. Né? Isso que justifica que a gente não precisa receber. Então, a gente precisa parar com essa superficialização, né, do nosso ofício. Assim. E sem contar todo o investimento que tem, né? Em ensaios, pelo amor de Deus, musicais que são super caros, em equipamentos. Até um bom microfone, tu que é cantora, tu sabe que tem um valor bem alto, né? Então eu acho que as pessoas às vezes não entendem. Tempo, dinheiro, energia. Exato. Tempo, dinheiro, energia. Tipo assim, vamos pensar um show da Mother Funk, por exemplo, que é uma banda que quem está assistindo, não sei se sabe, banda com quem eu cantava, uma das músicas com quem eu cantava em Porto Alegre, mora no meu coração, amo o pessoal, e a banda segue, né? Hoje, a banda Mother Funk é uma banda de 9 pessoas. 9 pessoas. Então tem 2 vocalistas, agora tem um vocalista e uma vocalista, tem percussão, tem bateria, tem teclado, tem guitarra, baixo e 2 sopros, tá? Então a gente, para conseguir tocar, colocava dentro da van materiais cujo valor somado, eles beiravam aí em torno de 60 mil reais. Entre todo o case da bateria, mais os amplificadores dos instrumentos de cordas, os instrumentos de cordas. Para ter uma noção, não é esse fone aqui, mas o fone que eu usava para cantar, o meu retorno, ele tinha custado 2 mil reais. O microfone, comprei um valor mais barato, mas ele em torno de 4 mil reais custa. Então isso aí, para a gente trazer qualidade na apresentação. Fora o tempo de ensaio, ensaiava todos os dias, aliás, todas as semanas, pelo menos uma vez. Gasta-se tempo, porque a gente não vai para o ensaio para aprender as canções, tampouco para desenhar, e faz isso em outros momentos. Faz reuniões com os produtores, faz reuniões com os clientes, né? E pensa o que vai fazer antes do show, prepara isso, faz pesquisa. Então, a gente precisa desatrelar mesmo essa visão de que é fácil, de que é feito de qualquer jeito, de que pode ser feito por qualquer pessoa e de que não é técnico, porque né? Então, sabes que tem muitos artistas que abusam de droga, que bebem, que são irresponsáveis, mas a gente não pode achar que a classe inteira trabalha assim, que se fosse o caso, a gente não teria tanta gente que vive e sustenta a família, dá aula, e tem muita responsabilidade no trabalho, né? Não é assim que a coisa funciona mesmo. Exato, é que tem pessoas, por exemplo, às vezes o cara se submete a tocar vou tomar por 10 cervejas, tu vai lá e faz um voz e violão. Tem gente que vai. E aí essas pessoas também contribuem para essa imagem do artista vagabundo, que é só bêbado, drogado e tal. Né? E eu acho que é importante, Camila, a gente pensar. Eu vi que tu citou ali a questão de pijama, né? A gente falou um pouco da Ivete aqui. Porque, claro, tá todo mundo elogiando, e eu, apesar de não ser um estilo musical que eu gosto especialmente, eu acho a Ivete uma artista extremamente cativante, ela tem um carisma gigante, né? Mas, assim, eu fiquei com a impressão, e eu quero ver se tu compartilha dessa impressão, de que parecia, assim, ela tentou fazer com que parecesse uma live caseira, tanto que ela tava lá de pijama, sem sapato, que eu achei legal, achei que uma coisa mais despojada. Mas é claro que ela tinha uma superestrutura por trás, né? Porque, assim, para poder estar ao vivo na TV, no YouTube, em todas as mídias ela estava, certamente, né, isso aí não é feito sem dinheiro, né? Então não era uma live caseira, então parecia uma coisa meio assim, um simulacro de uma live caseira. Não sei se te passou essa impressão. E a melhor expressão que tu podia usar foi essa. É isso. As lives, para mim, elas são um simulacro. Uma emulação de uma performance, uma emulação de proximidade. E a Globo, que não dá ponto sem nó, que é quem promoveu essa live, né? Ela foi promovida pela Rede Globo. Não sei se a ideia foi da Ivete ou se foi dela, ela foi um simulacro de proximidade para tentar gerar identificação nas pessoas que estavam em casa, porque elas estavam na mesma situação, né? Eu acho, assim, vários pontos a serem considerados na live da Ivete. Eu sei que as lives grandes dos artistas que têm condição de participar dessas lives com financiamento arrecadam muito dinheiro para instituições de caridade e vão ajudar muitas pessoas. Então a gente não pode também deslegitimar esse trabalho, essa ação, né? Porque já que eles estão ali, então que façam isso, né? Então eu li que foram mais de 400 mil reais que elas receberam, que ela recebeu em doações. A própria marca do pijama que ela usou
Não foi uma marca que foi divulgada, e, no entanto, elas venderam toda a produção do mês, né, de pijamas, então, quer dizer, ajudou a marca sem nem divulgar a marca. As outras marcas que estavam associadas, enfim, de repente vão fazer doações também, quer dizer, levou, sim, alento para as pessoas, faz parte de um projeto de outras lives que vão ser feitas na televisão, então isso chega em mais gente, já que muita gente não tem internet, então faz pela televisão, enfim. Né? Já que as pessoas não estavam tendo outro programa senão o Big Brother, que estivesse sendo produzido agora, porque o resto era reprise e telejornal, né? Então, tem aí um lado positivo disso. Mas é isso, né? Se a gente está falando de produções que estão simulando proximidade, que estão simulando que o artista está tranquilo em casa esperando o tempo passar, que estão sendo feitas de modo gratuito, e que estão desconsiderando o ato político que é fazer tudo dessa forma, elas têm um lado negativo. Porque lá na ponta, quando uma pessoa decide, olha, gente, eu vou fazer uma live amanhã, e eu preciso que vocês façam uma contribuição espontânea, está aqui o número da minha conta, e acaba a live e não recebeu nada, e talvez a pessoa tenha que sair para a rua para comprar um chip com internet para poder fazer uma live, porque ela não tem internet no celular, e ela gasta para fazer aquela internet, e ela está gastando tempo e energia, e não recebe nada, e ela passa a semana sem comida, essa pessoa foi atingida por esse ato, entendeu? Por mais esse ato, por essa cultura. Então eu acho que... Não sei se a Ivete teria opção, não sei, eu acho que teria, sempre tem opção, né? E talvez, mesmo que ela optasse por não fazer a live, outros artistas fariam, né? Então a gente está vendo aí uma avalanche de lives, não é uma pessoa parando, outra ou não, né? Mas eu não consigo ver só positivamente, entende? Eu vi a live aqui nas partes e tal, cantei, me diverti, que legal, enfim, né? Mas isso tudo está acontecendo nesse contexto. Então, eu não sei se eu apoio também, não sei se eu não prefiro que a live seja extremamente montada e que fique claro que teve uma grande produção ali, que as pessoas entendam esse distanciamento, porque uma live assim que parece que foi feita de qualquer jeito, ela me parece mais perversa, mais nociva, né? Exato. Então, então me incomoda, isso me incomoda, assim, me incomoda um pouco. E teve o caso da dupla Ana Vitória, não sei se tu viu, que elas resolveram cobrar ingressos, era R$95, só que na verdade não era só uma live. É que não era só uma live, aí que tá, a manchete era essa. Explica, live que custa R$95. Só que na verdade assim, eram 7 lives, que na verdade elas pegaram todo o pessoal da equipe técnica delas para dar palestras, para remunerar na área do conhecimento, e a grana iria para o pessoal da técnica, para ajudar essas pessoas que estão sem trabalhar. Tá, mas é que assim, as pessoas só leem a manchete. E aí elas foram massacradas. Os fãs enlouquecidos, falando super mal, dizendo que elas eram mercenárias, que elas eram egoístas, que tava todo mundo fazendo live né, com beneficente, e elas querendo cobrar. E fizeram um bafafá, assim. E, na verdade, a atitude delas era para tentar preservar e ajudar, porque eu não sei qual é a condição delas financeiras, mas elas não são a Ivete Sangalo, elas não são esses sertanejos aí que ganham milhões, né? Então talvez elas não tenham tanto dinheiro assim para conseguir apoiar a equipe delas, né? Então assim, elas tentaram de algum jeito fazer com que esses caras ganhassem a grana, né? O pessoal da técnica, né? Exato. Não, o que me vem à cabeça agora. Claro que a Ana Vitória não é uma Ivete Sangalo, mas ela também não é uma Camila Toledo. Elas têm dinheiro, né? Só que eu também penso que à medida que o artista cresce com ele também a estrutura. Então, muitas pessoas passam a depender daquele artista, né? Então, se a Ana Vitória enche um teatro, enche, sei lá, uma casa de shows de sei lá quantas mil pessoas e faz isso com frequência, gera-se um compromisso mensal de manutenção dessa frequência de shows para sustentar aquela equipe, bota lá de 200 pessoas que trabalham para elas, né? Então, por mais que talvez elas tenham dinheiro para passar a quarentena sem precisar se preocupar com o seu próprio sustento, manter uma estrutura de 200 pessoas sem fazer os espetáculos, sem investimento, é quase impossível, né? Então, eu imagino que essa tenha sido a solução para levar algum dinheiro para eles, para além daquilo que talvez elas já tenham repassado para eles, né? Então, estou dando, inclusive, um voto de confiança. Não as conheço, não acompanho o trabalho em si. Mas eu me compadeço mais delas do que eu acho ruim. Eu me compadeço porque elas
foram atacadas de uma forma que todos nós somos, o tempo inteiro. A gente sempre é rechaçado por cobrar. E se cobra mais caro, as pessoas torcem o nariz, né? Eu acho uma coisa extremamente deselegante. E aí, todo mundo que estiver vendo, gente, ó, não faça isso comigo. Deselegante é negociar preço de prestador de serviço. Porque o prestador de serviço ele está vendendo a si próprio. Então, quando a gente diz, não quer cobrar mais barato, pode cobrar mais barato quando ele tem uma matéria-prima. Né? Então, quando a pessoa está vendendo lá na feira bananas, porque a pessoa comprou a banana de um determinado jeito, ela está botando uma margem de lucro, né? Ela não produz banana, ela pega a banana e repassa aquela banana, né? Então, ela tem um custo daquele repasse, daquela manutenção ali e tal, então ela pode negociar ali dentro. A gente, quando estabelece um custo para si mesmo, é uma autovaloração que já é uma coisa muito difícil de fazer, e ela tem a ver com o tempo que a gente investe, com o conhecimento que a gente desenvolve, com as parcerias que a gente tem, com todo o trabalho que a gente faz para poder chegar ao espetáculo. Então aquilo não é de graça. Pode ter gente que se supervaloriza, mas eu acho que é muito mais elegante você dizer, obrigado, eu não tenho como lhe pagar, eu vou procurar outra pessoa que cabe no meu orçamento, ou eu não vou fazer um evento com o artista, porque eu quero remunerar bem o meu artista. Agora, ficar pechinchando o valor é entrar dentro dessa máxima, de dizer, eu quero pagar R$50, entendeu? Pra essa pessoa, eu não quero pagar o cachê dela. Já me aconteceu de super faturar o valor de show meu para não ter que fazer, porque eu sabia que a pessoa não ia me querer pagar, entendeu? É isso, assim. Então, dizer, olha, não, querido, eu sou muito cara, então dessa vez a gente não vai poder trabalhar, mas eu te indico outra pessoa. Porque tem gente que é muito mesquinha mesmo, sabe? Quando a gente negocia com algumas empresas, e aí quem está negociando com a gente não é o dono da empresa, sabe que a pessoa tem um limite reduzido ali e tal, isso quer abrir portas, né? A gente tem que fazer esse tipo de cálculo também. Mas o principal mesmo é lembrar que nós somos o prestador de serviço, a gente está vendendo o corpo. É isso. A gente está vendendo a nossa inteligência, o corpo, o método que a gente consegue produzir, né? Então é muito elegante. Não façam isso. Não negocia. Você está falando do contratante, né? E tem uma outra postura do público em geral, que é uma coisa que também me incomoda, né? Eu, como produtora de eventos independentes, que tem, em geral, valores super acessíveis, né? Em geral, os meus shows custam R$30, 25, 40, quando muito. E as pessoas dizem que é super caro. Mas aí essa mesma pessoa que me diz, eu não vou no show que tu tá produzindo porque tá muito caro, sabe? Tu não tem como botar meu nome na lista, então eu não vou. Aí, o que acontece? Ela vai no show internacional que custa, não sei, centenas de reais, R$400, R$500. E aí, assim, a gente fica nessa questão do valor, né? Porque daí, assim, show internacional tem valor, né? Porque ele tem, enfim, fama, né? Uma coisa conhecida, é um evento social até, né? Na época que se tinha shows, né? Agora a gente tá nesse momento que não tem, né? Mas quando se tinha shows, as pessoas tiravam selfies para mostrar que estavam num evento conhecido, enfim, né? Eu lembro aqui o show do Rolling Stones em Porto Alegre foi um valor de ingresso super alto, e tem pessoas que eu nem sabia que gostavam de rock e estavam lá. Então, assim, eu acho que tem um pouco do status, né? E aí eu fico pensando muito nisso, né, Camila, assim, de quanto também o público muitas vezes te pede, provavelmente deve te pedir muito para botar o nome na lista e coisas do gênero, né? Os teus shows não são ingressos milionários, né? Não, quisera, antes fosse. Mas o lance... Não, acontece muito. Esse lance de pedir isenção, de pechinchar. Eu acho isso justo quando é para a classe artística, né? Porque tu sabe que é o parceiro, que é a pessoa que também ali está querendo prestigiar o teu trabalho, mas trabalha com isso, talvez não tenha como ir, né? Mas pro restante do público, a não ser que seja a pessoa queira muito e realmente não tenha como, não faz sentido. E a maioria das pessoas que pedem isenção não está nessa situação. É porque as pessoas que não têm como e querem muito, elas têm vergonha de pedir. A pessoa que tá afim, mas não tá afim de gastar. E aí essa é a pessoa que pede. Então isso entra nessa bolha aí, né? Eu acho muito louco que numa época em que a gente não está falando do artista, né? Estamos eu e tu aqui, mas eu falo coletivamente, a gente não está falando do artista. É a primeira categoria que parou de trabalhar. Não tem relação trabalhista que proteja a gente. Não tem Estado que pense na gente. As pessoas todas pensam que a gente não precisa ganhar dinheiro e a gente tem que arrecadar para os outros. Então, quer dizer, pode ser que a gente seja a categoria mais marginalizada
de trabalhadores socialmente, nesse momento. Eu não sei se é mais, porque também não vou falar de outras categorias como entregadores, por exemplo, que são pessoas que são extremamente marginalizadas, porque trabalham dentro do marketplace, né? Mas uma das mais marginalizadas. E ninguém está falando sobre isso. Porque a gente, em princípio, está todo mundo em casa esperando o tempo passar, se divertindo enquanto toca o instrumento, né? Então, ironicamente, e é isso. E nós somos as pessoas que estamos, em princípio, levando alento para a vida das pessoas, né? Olha que martírio isso, né? É colocar a gente nessa posição de deidade, né? A gente é tão maravilhoso, não precisa de nada. A gente só doa, né? Então é complicado isso. É bem complicado. É bem perverso. Queria aproveitar, Camila, que até faz tempo que a gente não conversa mesmo, né? Então quero saber como é que tá a tua vida aí em São Paulo, assim, vamos falar de antes, pré-pandemia, né? Queria que tu contasse um pouco aqui para as pessoas como é que foi a tua experiência de sair de Porto Alegre para São Paulo, como é que tu fez as conexões, eu vi que tu já estava fazendo shows aí, né? Como é que foi esse processo, assim, de fazer contatos, de conseguir, enfim, conhecer contratantes, outros músicos, como é que foi? Assim, eu não comecei aqui não posso dizer que foi do zero, porque algumas das pessoas que eu conheci aqui foram indicações de músicos de Porto Alegre, né? Então, a pianista com quem eu toco aqui, ela foi um contato através do Fernando, que tocava aí comigo, né? O pianista que tocava aí comigo. Então, isso aconteceu, eu me apresentei aqui na TV Cultura, no aniversário de morte da Billie Holiday no ano passado, porque me encontraram na internet, eu achei muito legal isso. E eu entrei também em contato com uma produtora daqui, que é de Djembe, através também da Márcia, que foi minha apoiadora por um tempo aí em Porto Alegre. Ela me apoiava com figurinos, então ela conhecia uma pessoa que conhecia uma pessoa, e assim por diante a gente chegou nessa produtora. Então, quando eu chego aqui em São Paulo, eu tenho contato dessa produtora, eu tenho contato dessa pianista, e a partir desses contatos eu fui conhecendo outras pessoas, né? Então, alguns músicos que eu sabia que já tinham passado por aqui, por São Paulo, e tinham contato com algumas casas de shows, eu fui atrás também de ir atrás desses contatos, e também teve um trabalho de base, né? Teve um determinado momento que eu senti que eu precisaria recomeçar a minha carreira da mesma forma como comecei em Porto Alegre, né? Então, determinei qual que seria o meu plano de trabalho, com o que eu quero trabalhar, qual vai ser meu tipo de espetáculo, que tipo de bares eu quero atingir. Fiz um levantamento desses bares, fiz contato com todos eles, fiz visita em alguns, conheci os produtores e comecei a vender meu material. E alguns shows eu consegui fechar assim também. Então eu acho que esse recomeço aqui, ele teve a ver com isso, com os contatos que eu trouxe, com os contatos que eu fiz e com esse levantamento, assim, né? Então eu tinha alguns shows marcados aqui, agora para antes da quarentena. O que aconteceu também de legal, alguns shows que eu fiz geraram outros shows, que é o que normalmente acontece, né? Então convidar algum produtor para ir no show que eu estou fazendo, ele gosta, convida para fazer um outro show e tal. Então é isso. O que eu senti de diferença do mercado, embora eu tenha crescido em Porto Alegre e aí tenha sido muito mais fácil, né, manter as conexões aí e tal, eu sinto que começar em Porto Alegre foi mais difícil do que começar aqui em São Paulo. Aqui parece que as pessoas não perdem tempo, assim, então gostaram do teu trabalho, já te contratam, se não gostaram não dão resposta e pronto, né? Não tem aquele jogo de vaidade, aquela coisa toda. E eu senti uma diferença também de mercado. Como Porto Alegre é uma cidade um pouco menor, é uma cidade bem menor, né? E com um menor número de bares, muitos bares, acredito que se obrigam a ampliar o leque de atrações para fora de um escopo único, assim. Então não é um bar só de uma temática específica ou uma casa de shows que só tem uma temática específica. Então tem vários estilos que se apresentam lá, né? Então a maioria das casas de shows tem muitos estilos dentro delas, e a gente como artista em Porto Alegre também se ocupa de fazer muita coisa, de tocar muitos estilos, de ser muito múltiplo para poder dar conta de tocar em vários lugares e conseguir se sustentar dentro da arte, né? E aqui, como a quantidade de espaços é muito grande, a segmentação está posta. Então tem muitos bares, muitas casas de shows, muitos espaços que têm um determinado estilo de arte que eles fazem e não abrem mão daquele estilo ali. E também não precisam, porque a oferta é muito grande, né? Então eu senti que aqui eu fui mais exigida para ter uma segmentação no meu trabalho. Então também estou trabalhando nisso, né? Então eu cantei muita coisa em Porto Alegre, né? Então
Eu cantei em banda, eu cantei reggae, eu cantei em banda de rock and roll, eu cantei em bloco de carnaval, eu fiz teatro, eu cantei, vamos botar, Alcione, né? Quando o centro do meu trabalho estava ali no soul e no jazz, né? Então aqui eu estou focada nisso. Pode ser que em algum momento eu seja exigida, né, a fazer outras coisas, mas aqui a sensação que eu tive é que é um mercado que te empurra para a segmentação. E é muito louco que a sensação que eu tenho é que o mercado como um todo musical, mundialmente falando, ele está empurrando todos os artistas para a segmentação, né? Então, parece que a pessoa que está no mercado como esse aqui, ela está mais preparada para o mercado de fora do que a pessoa que está fazendo muita coisa, né? Que parece que ela não tem identidade nenhuma. E o que as pessoas estão buscando no artista agora é uma identidade específica, clara e direta, já segmentada, né? Então é isso, assim. Essas foram as primeiras impressões que eu tive dessa mudança de mercado. E falando em identidade própria, como é que tá essa questão aí? Eu sei que tu tá articulando já o teu trabalho próprio, né? Que deu uma parada agora com essa questão da Deu uma quarentena, parada. né? Mas assim, como é que tu pensa assim na tua identificação? Tu vai continuar dentro dessa área do jazz e do soul, mas com músicas próprias daí? Isso. Exatamente, exatamente. Com músicas próprias, eu fico com um pouco de receio de antes de fazer o trabalho já ter uma trava, né? Muito embora eu vá querer me manter dentro dessa identidade, eu quero que a sonoridade aconteça durante o trabalho. Obviamente, como eu pretendo fazer essa gravação das minhas coisas com os músicos com quem eu já tenho experiência, então essa primeira música que eu estou produzindo é uma música que eu gravei com os meninos da Ponte, né? Então, com o Fernando, com o Dado e com o Gabi, que são a banda de jazz, né, que a gente tinha em Porto Alegre, jazz e brasilidades, e também a gente fazia versões em soul. A sonoridade é essa, uma sonoridade de jazz que passei entre o jazz e o soul, né. Então é essa canção que eu estou produzindo, e a outra canção que eu tinha também composto, e a gente já tinha feito uma pré, e ela estava passeando com esse neo soul, né, esses novos artistas do soul aí, que misturam um pouco de hip hop, esse jazz hop que está rolando, assim. Então é com isso que eu estou flertando. Essas são essa é a segmentação que eu estou buscando, né? Esses tempos eu fiz uma outra live com o pessoal do coletivo Nimba e as meninas pediram para eu cantar uma canção. E eu cantei um samba, né? Que eu tinha, o samba que eu tinha composto para todo mundo que fica pedindo para eu cantar samba o tempo inteiro, né? E até esse samba, eu cantando, ele tá só com uma sonoridade de samba, mas na hora que a gente começou a produzir ele ficou com uma sonoridade também muito mais voltada para o jazz. Então a ideia é essa, né? Ver como é que o produto fica. Mas foi assim que a gente começou. Pois é, eu tô bem curiosa para ver, né? Tu sabe que eu sempre te falei para fazer, faça um próprio, tenho certeza que vai dar super certo e tal. E eu não sei, as pessoas que estão nos acompanhando aqui, eu tenho certeza que vão querer alguma palhinha tua, né? Tu quer cantar Olha mesmo? só. Tu quer cantar o samba também? Quer cantar outra? O que tu acha? Não, eu posso cantar um trechinho da outra, posso cantar um trechinho dessa outra que eu tô gravando. Mas aí a pessoa ouve e esquece. Tem que esperar lançar para depois ver se gosta ou não. Não, é Mas só uma canjinha, a capela para chamar a atenção das pessoas para quando for lançar o teu trabalho. Cantar. Então vai lá. Posso cantar. Quer que eu cante agora ou mais tarde? Agora? Tá. Até agora, eu acho. Depois a gente continua. Então tá. Já tá quase encerrando, na verdade. A gente foi conversando aqui, já estamos quase no mesmo? horário. Sim, sim. Vai lá, Que horas que são agora? Nem sei que horas são, gente. Faltam Nossa, 7 minutos, que daqui a pouco, porque o Instagram nos tira do ar, né? Quando fechar 1 hora, ele encerra. Então é bom a gente encerrar com calma, né? Então canta aí pra gente. Tá. E depois dá uma olhada, ver se tem alguma pergunta do pessoal que a gente responde rapidinho. A canção começa assim. Eu queria ter partido, porque tudo se partiu. Desistiria agora mesmo desse mundo que me pariu. Iria embora sem plano de regresso, sem culpa, pra onde ninguém me viu, pra onde a lama não engole o rio. Aí tem um bridge. Mas se essa terra só pudesse ser tão longe que eu não consiga voltar, e se eu for outra defronte a mim mesma, ao me confrontar, e se o passado for chaga profunda, raiz que a terra vai negar, e se eu for partida ao meio, metade terra, metade mar, por isso não posso ir, porque sim teria que me deixar, eu que faço parte dessa terra,
Eu que faço parte desse mar, e se temesse não florescer mais, iria sem pestanejar. Mas a peste não contaminou a flor, ainda há o que regar. E assim vai. Que lindo! Que lindo! Como é que é o nome dessa música? Ela já tem um título? Pois eu acho que o título até agora é Ainda Há, né? Mas a gente tô pensando ainda no como é que eu vou nomear as músicas. Essa coisa de pôr título em obra é uma coisa difícil, né? Esse é um outro processo. Sim, é uma outra etapa, né, do processo criativo. Na verdade, assim, perguntas não vi aqui, Camila. Tem várias pessoas te elogiando, nos elogiando ou fazendo comentários das coisas que a gente estava falando, né? Olha a Evelyn, pessoal, que legal. Isso, tem várias pessoas fizeram comentários defendendo a cultura. Nós estamos muito bem acompanhados aqui, né? Nesse momento aqui de pessoas que têm esse mesmo ponto de vista que o nosso, né? De tentar a valorização do artista independente, né? E da cultura de uma forma geral. E eu acho que é muito importante a gente ter espaços como esse que a gente possa, né, se sentir acolhido e perceber que pelo menos a gente não está sozinho, né? Nesse momento que é difícil, né? Tem momentos assim que a gente vê todo mundo... sabe, a gente vê aqueles comentários em redes sociais, as pessoas ali tudo xingando os artistas e tal. É bom a gente saber que não tá sozinho, né? Eu acho importante, e vou falar assim que uma coisa muito bonita, pelo menos nesse momento, é a solidariedade coletiva, né, que a gente vinha falando. Então o próprio Piquet, estou vendo as ações que ele está fazendo, arrecadando dinheiro para levar para os técnicos, dinheiro não, e está levando cestas básicas. Estou vendo muitos artistas de renome que estão também promovendo conexões entre outros artistas e com empresas para poder levar grana para outras pessoas. Então, a gente estava falando do Luciano Huck, né, não promovendo ele, mas enfim, das conexões que ele está fazendo. Eu acho que o Caco Ciocker também, ele estava dando espaço do Instagram dele para poder divulgar marcas que estavam incentivadas a ser solidárias com as pessoas. A Associação de Músicos do Rio Grande do Sul também estava fazendo campanha. A Nadi, muito amiga minha, ela também estava junto com a Bruna, uma menina de um coletivo lá da Cruzeiro, junto com a Manuela também, indo na Cruzeiro levando cestas básicas. Então, essas doações, isso é que tem que ser doação, né? Isso não precisa de alguém fazendo shows para arrecadar, né? Isso já tem que estar posto. A gente precisa se ajudar agora nesse momento, porque tem gente em situação muito pior. A gente está com o desgoverno aí, né, à nossa frente, então a gente precisa mesmo se ajudar. Uma frase que tu falou hoje, a Tati, que eu achei maravilhosa: se a gente não tem o poder público por nós, então que a gente coletivamente se ajude para passar por isso, né? Então é isso, que a gente pense esse momento para que ele não passe por nós e que a gente só sofra as consequências, que a gente seja agente dele, né, para poder trazer alguma transformação que seja positiva para a classe. Tu citou essa ação que o Will Piquet está envolvido, o nome do projeto é Faça o Show Continuar, e na semana que vem aqui no Instagram eu vou falar com o Thiago Piccoli, que é um produtor que se mobilizou para ajudar os técnicos, não é só técnicos, né? Pessoal também que trabalha em bares, que trabalha em eventos, pessoal que trabalha na bilheteria de evento, enfim, sabe, carregador, segurança. E se criou toda uma rede de solidariedade, tem muitos artistas que ajudaram já esse projeto, Marcelo D2 o Paulo Ricardo. Ai, que legal. Porque o Thiago tem essas conexões nacionais pelos shows que ele faz, e aí então se tornou um projeto muito maior do que ele estava pensando, né? Uma campanha muito maior. E também a gente vai falar um pouco sobre uma questão que eu acho que é importante, a gente falou sobre essa precarização em relação aos músicos. E o Thiago levantou a bola sobre a precarização da equipe técnica, tanto de empresas de som, quanto hold, técnicos de som, enfim, pessoal que trabalha em eventos e que faz o show acontecer, por isso o nome da campanha, né? E que é muito desassistido. E que a pandemia, claro, tornou isso mais evidente, mas é uma coisa que a gente sabe que é histórica, né? Eu acho que já, desde que começou a graxa ali, né? Ninguém tem carteira assinada. Se a gente que é centroavante, que aparece mais, também não parece não merecer remuneração, imagina quem está nos dando apoio, né? Eu acabei de lembrar de uma outra ação também que eu queria citar, que é a Reverberação, que é aquela ação da Valéria com o Juliano Barreto. Então, também de remuneração dos artistas para dar auxílio para quem precisa. Então é isso. Faltam 18 segundos, muito obrigada. Camila, muito obrigada por quem nos acompanhou aqui. Beijo, foi ótimo, obrigada, gente. E que a gente fiquem bem, fiquem em casa, quem puder, fique em casa.
lavem as mãos, aquela coisa toda, Isso. e nós vamos sobreviver esse momento. Usem máscara. Isso